Então tá. Eu não planejei, eu não programei, eu não fiquei pensando como eu vou fazer. Essa semana eu só tive vários insights e eu pensei, tá na hora de, como que eu posso dizer? Tá na hora de dizer às pessoas, de falar para as pessoas, porque eu cheguei até aqui. Essa semana eu conversei com várias pessoas, vi várias situações e vi que o tempo ele não espera. Agora mesmo os minutos estão correndo. O tempo ele não espera. Ele não espera enquanto às vezes a vaga de trabalho estão lá. Às vezes eu recebo proposta de trabalho, não é porque eu não aceito que a vaga vai continuar disponível. Provavelmente um outro vai lá e vai assumir aquela vaga. E assim acho que em tudo na vida, em relações, em tudo mais. Não é porque você não quer estar naquele lugar que aquele lugar vai estar sempre vago para você. Eu entendo assim. O que eu vim falar? Essa semana foi bem esclarecedora para mim. Eu costumo vir aqui falar de amor próprio, autoestima, autoconhecimento, sobre você se amar, ser o amor da sua vida, ser importante, sobre você ser a pessoa mais importante da sua vida, gostar da sua companhia, se conhecer, saber quem você é, se amar, se cuidar, se respeitar, não aceitar migalhas. Fala de relacionamento, de amor próprio, de autoestima, relação com família e tudo mais, né? Como terapeuta holística, pessoa que estuda também psicanálise, linguagem corporal, a psicologia e todas as áreas, enfim. Lei da atração, física quântica e por aí vai. A nossa mente, né, nosso inconsciente, eu costumo dizer que, né, eu tenho aprendido que é como se a gente tivesse um computador, eu tenho aqui o celular e a memória, e eu coloco coisas que eu não quero, eu não quero, vou lá, apago, põe na lixeira, vou lá, apago, põe na lixeira. Só que elas não saem do celular, elas não saem do programa do seu computador. Onde que elas estão? Na lixeira, na nuvem, arquivos, né? Até mesmo quando eu não sabia mexer, eu apagava de um lugar, eu ia lá, tá aqui, tá salvo aqui. E assim é nossas memórias, nossas crenças, coisas da nossa infância. E é bem isso. Eu vou contar o que me fez vir aqui. Eu achei que eu sempre eu ficava imaginando assim, que eu ficava pensando assim, um dia eu vou ter que falar isso para as pessoas, um dia eu vou ter que contar isso para as pessoas. Um dia as pessoas vão ter que saber. Às vezes eu ficava imaginando que ia ser num púlpito de uma igreja, às vezes eu ficava pensando que ia ser no lugar que eu estivesse fazendo uma palestra para mulheres, para as pessoas. E Elaine, por que você resolveu falar aqui? Eu resolvi falar aqui exatamente por isso. Porque todos os dias eu venho postando no TikTok, no Instagram, sobre amor próprio, se amar, autoestima. E eu sei que foi um caminho para chegar até aqui. E muitas das vezes eu sei que as pessoas olham para mim e pensam, é fácil falar, porque ela não passou, é fácil falar, ela não passa, ela não é ela que tá com a dor. Vejo, outro dia eu vi no TikTok, a pessoa me respondeu, acho que eu coloquei sobre nossas emoções, que nós devemos escutar nossas emoções, e a pessoa colocou lá, mas eu não choro e eu não sinto nada disso. Realmente, eu também não chorava. Nunca fui de chorar, talvez quando criança bastante, mas nunca, não sou uma pessoa de chorar. Mas as minhas emoções eram presas. Então eu tinha sintomas assim, dores, muitas dores. Eu lembro das minhas dores efêmeras, para não falar infernais, de cabeça muito, eu gritava de dor de cabeça, chorava de dor de cabeça, cólicas, muitas cólicas terrível na minha adolescência. E numa dessas eu lembro que eu ligava pro meu irmão mais velho e ele vinha, porque parecia que eu estava morrendo. E não, eu estava com dores, cólicas. E era um sofrimento, uma dor. E só parava com remédio. Era impressionante. E eu não sabia que eram as minhas emoções.
fora os resfriados anuais e aquela coisa mais. Mas tá, vamos partir do princípio. Essa semana eu tive uma conversa com uma pessoa e ela me disse algo, né? Que aconteceu um fato com a família. E quando ela falou aquilo, veio um, nossa, eu falei, nossa, era pra ser eu, né? Essa pessoa teve um parente na família que com a minha idade, que eu vou completar agora, dia 18 de maio de 2023. Até é difícil falar, porque eu nunca falei isso pra ninguém, nunca, assim. Quem sabe é só mesmo as pessoas muito próximas, tipo, irmã, pai, né? Família íntima. E eu tô aqui sem julgamentos, sem críticas, até porque as pessoas que estão aí do outro lado precisam saber que eu estou aqui e que eu falo de autoconhecimento, amor próprio, autoestima, lei da atração, autoconhecimento, de terapias, mas eu sou um ser humano como você. Tenho os meus desafios, passo meus perrengues, também tenho terapeuta, já troquei 3. Porque realmente é necessário até você se encontrar, se achar, e eu sou dessas. Enquanto não estiver resolvendo, fazendo efeito pra mim, eu tô buscando. Quem me conhece sabe, eu sou uma buscadora. E graças a Deus por isso. Só que eu não era. Eu sempre tive isso dentro de mim, aquela coisa, quem eu sou, o que eu tô fazendo aqui, eu não sabia que era essa busca, era quem sou eu. E isso foi, eu não sei o ano, tá, mas eu vou fazer 37, eu tinha 22 anos, então vamos lá, 22 anos atrás, 22 anos? Então, há 15 anos atrás, uma menina, uma moça de 22 anos, aparentemente jovem, bonita, né, assim, aos olhos das pessoas, porque eu mesmo não me achava, magrinha, trabalhava, já tinha minha casa, já tinha meu veículo de trabalho, tinha um namorado que eu sempre quis da juventude, que é o pai do meu filho, e olhando, perfeita, era uma vida perfeita, não era? E essa mesma menina, moça, de 22 anos, com 22 anos, ela só... Eu acho que é entre essa data, assim, eu lembro, 22, 22, 22, 20, o máximo 22, 23, porque depois eu tive meu filho com 25, então é isso. Não foge de 22, máximo 23, mas não foge. Eu creio que 22, sim, tenho certeza. Foi depois dos 22. A única coisa que ela queria era não viver. Ela não queria viver. Ela não queria viver, ela não tinha motivos para viver. Ela não era feliz, ainda que todos olhassem e pudessem dizer, nossa, ela tem tudo. E eu não tinha nada, porque eu não tinha a mim mesma, eu não sabia quem eu era, eu não tinha amor próprio, eu não tinha autoestima, eu não sabia quem eu era. Deus pra mim, eu não sabia quem era Deus, eu não sabia quem eu era, eu não sabia quem era aquela pessoa. As pessoas diziam como ela era bonita, às vezes como as pessoas gostavam. Eu não acreditava que as pessoas gostassem de mim. E olha que muitas pessoas vinham e falavam que gostavam de mim. Eu não acreditava. E eu não entendia aquilo. E era um vazio. Era um vazio e era uma dor e nada preenchia. Porque até mesmo eu ia, né? Eu ia até a igreja, participava daquela coisa da igreja, da religião na época, mas eu não encontrava Deus, não tinha Deus. Detalhe,
eu ia para as baladas, que na época saía com as amigas e saía toda linda. A minha irmã dizia assim: ai, vai arrumar um pobre para sustentar. Ia toda, né? Toda arrumada e linda e tal. Uma patricinha na época que as pessoas diziam: ia toda linda, toda ia. Não bebia, não fumava, até porque eu já vinha de infância, né? Na infância a gente passou pela experiência do evangelho, né? Na criação do berço, aquela coisa. E eu ia para esses lugares na época, balada, essas coisas. E ia, às vezes eu achava até legal no começo, mas quando eu chegava em casa, que eu, como eu disse, eu já tinha minha casa, já era independente desde 9, 18 anos, saí de casa dos pais, do pai, na verdade. Eu chegava em casa, era um martírio. E às vezes ficava a noite inteira no lugar. Chegava com saltos, aquele tamanho, com dor. Mas chegava aqui e ia dormir. E era só deitava, só dormia, num vazio. Eu lembro de choros, muitos choros, né? Muitos choros, porque eu não entendi aqueles choros e vinha. Então isso foi indo, assim. Tô falando isso nesse período. E achava que, né, tá em companhia de pessoas e tá em companhia, ai, que alegria ali, ai, na hora, no momento. Depois cada um ia pro seu lado, pra sua vida e aquele vazio. E nada, gente, nada preenchia. Eu tinha 2 trabalhos, então não faltava dinheiro. Já tinha minha casa, então não faltava estabilidade financeira. Já tinha meu filho, então não faltava nada, tinha nada, mas faltava eu saber quem eu era, para que eu vim, o que eu tô fazendo aqui. E eu creio que muitos jovens passaram, hoje passam, estão passando por isso. E eu acho que por isso também que eu vim aqui. Porque às vezes quem tá aí do outro lado fala, nossa, mas ela fala, né, com uma propriedade, com um amor, com uma autoestima, com uma postura. Ela não sabe o que é a dor que eu passo, ela não sabe como é difícil sair dessa situação, ela não sabe como é desafiador. Pois é, eu vim aqui falar pra você que eu sei. Eu vim falar aqui pra você que eu sei. Eu sempre achei que ia ter que dizer isso, talvez num livro, ou palestrando aí pra mulheres, homens, pessoas. Mas essa semana eu tive muita reflexão de completar 37 anos, que foi a idade que a pessoa tirou a própria vida. E aí na hora eu pensei, gente, quando eu ouvi aquilo, eu pensei, era pra alguém estar falando isso de mim hoje. Era pra alguém estar falando, hoje a minha irmã completaria 37 anos. Ou hoje a minha amiga, hoje a minha filha. Porque eu também nesses anos eu perdi amigos. Não perdi não, porque eles estão aqui. Mas eles foram, né, pra jornada deles. Eles foram para outro mundo espiritual, com Deus, com Jesus, aquilo que eu acredito. Eu acredito que eles foram para o mundo espiritual, né, para casa, onde nós todos vamos um dia. E eu sei essa dor, eu sei como que é essa dor, e por isso que eu vim aqui falar que a gente vence ela, mas muito mais eu vim aqui falar para as pessoas que, assim como eu, ou tentaram, ou estão tentando, ou pensa como eu pensava muito, porque eu pensava uma forma, eu pensava um jeito, como que ia ser, ficava na minha mente, como que ia ser, como que eu ia fazer. Eu acho que o estopim, né, provavelmente era relacionamento também. Então, eu lembro que eu tomei muitos remédios, não lembro quais, não lembro. Eu sei que eu tomei muitos remédios, esse, né, meu namorado, pai do meu filho,
me encontrou, chegou em casa, né, me encontrou. Provavelmente, não sei, ele foi chamar meu pai, irmãos, eu não lembro. E eu lembro que eu só falava, eu lembro disso, que eu falava, eu quero ir. E aí eu lembro que alguém falava, ir pra onde? E eu falava, eu quero ir, me deixa eu ir. E eu só vi a pessoa falando, pra onde? E provavelmente veio resgate, alguma coisa, eu não lembro. Eu só lembro também de estar lá no pronto-socorro e eu rio de nervoso, viu, gente? É normal. Quando eu tô nervosa, eu rio um pouquinho. E a pessoa... Acho que os médicos foram fazer a lavagem, aquela coisa, e eu não acho que eu não queria deixar e tal. E eu lembro que ele falou assim... Acho que eu só lembro disso. Ele falando... se você não deixar a gente fazer, a gente vai chamar a polícia e vai falar pra polícia que você tentou se matar. E aquilo assim na hora, sabe? Aí eu, tipo, sabe quando você volta? E aí como você fala, nossa, eu fiz isso. Porque não era morrer. No fundo, ninguém quer morrer, ninguém quer se matar. A gente quer matar a dor. As pessoas querem matar a dor que tava ali. Eu queria que aquela dor parasse, eu queria que aquela dor saísse. Eu não queria mais sentir aquela dor, aquele vazio, aquela coisa, aquela angústia, aquela coisa. E era palpitação, como eu digo, era ansiedade. Eu não conhecia nada do que eu conheço hoje. Então era uma palpitação, era uma ansiedade, era medo, pavor. Eu lembro que eu gritava às vezes à noite de pânico. Às vezes tinha um amigo, assim, alguém... Eu sempre tive pesadelos, então era uma coisa bem complicada. Até entender toda a minha espiritualidade, toda a evolução, até entender dimensões que tem um lado espiritual, que, né, tem aí coisas, né, que o mundo espiritual ele existe. E quando você não tá na luz, não tem como. E no caso, eu não estava na luz, porque era o vazio, era o vazio de Deus, de mim, do meu eu, do divino que habita em mim, de Deus, de Jesus, o Criador, a fonte. Eu era desconectada dessa fonte. E depois disso, eu lembro que eu voltei, né, tentei me conectar, me conectei com essa fonte através da religião, da igreja, né, cristã, que é a que eu sempre me denominei cristã. E eu lembro que nesse dia eu cheguei e eu lá ouvindo a palavra e minhas lágrimas escorria. Porque a palavra, eu sei que para muita gente acontece isso, então é normal. A maioria das pessoas que vai na igreja vai porque tá doente, porque tá depressivo, porque tentou alguma coisa. Eu sei, é padrão, a gente sabe isso, é padrão. Só que naquele momento aquelas palavras foram para mim, eu senti que foram para mim. E falava coisas daquele dia que eu tinha vivido, né? Que o inimigo ele tinha tentado tirar a minha vida, mas que eu era preciosa para Deus, porque Deus tinha me comprado com outro preço e que eu era dele e tal. E as palavras, aquele homem foi falando e as lágrimas escorriam, porque era Deus falando para mim: eu te amo, você é minha filha, eu paguei outro preço por você e tal, tal. Mas ainda assim, era uma coisa que não ia, né? Então aí também fiquei de lá pra cá, né? Vai na igreja, fica um tempo, não se acha e tal, porque não encontrava o seu propósito. Aí vai na denominação, aí faz lá o trabalho voluntário, ajuda pessoas, porque falam, não, quando você ajuda o outro, você se cura, e vai, e se doa, e vai, se doa, e faz. Realmente, você não tem tempo para parar para se ver, realmente, você não tem tempo para parar para saber quem você é. Você nem para, você chegou, saiu, vive na igreja, vai na igreja, fica na igreja o dia todo e tá cansado, chega, dorme. Quando que você vai olhar para você? Você tá se dando tanto pro outro, não que a gente não deva, porque eu estou aqui me doando também, estou doando conhecimento, informação, estou doando a minha vida, a minha história, né? Parte dela. Talvez um dia eu tenha aí um todo para dizer, mas parte dela, daquilo que me fez chegar aqui, eu estou contando hoje, né, nessa reflexão que eu tive dessa semana. E
E é óbvio que você não se vê. Só que ainda assim eu ali, e eu ouvindo aquelas palavras de pregação, e reli Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, Gênesis várias vezes. E ajoelhava e fazia todo aquele ritual, toda aquela coisa, e ainda assim, nada. E esses anos todos, né, eu fiquei, alguma coisa que eu tô fazendo tá errado. Alguma coisa que eu tô fazendo não tá errado. Fiz, né, o certo, né, que as pessoas falam, casar bonitinho ali, debaixo da potência de Deus, ficar pensando de Deus, aquela coisa toda, que a gente já conhece, né, aquele repertório. Mas eu também não vou falar disso. Até descobrir que tudo até aqui é para crescimento, evolução, é para todas as pessoas que passaram a vida, eu que atraí aquelas pessoas para minha vida porque era o momento que eu estava vivendo, que tudo à minha volta eu que gero, eu que crio, até entender sobre adaptação física quântica e Deus, Jesus já falava, como imaginou uma forma assim é, o homem é como ele imagina e muitas outras coisas. E o que eu vim dizer para você? Que essa semana tive essa reflexão quando a moça falou da idade, isso bateu em mim, e eu fiquei pensando quantas pessoas às vezes me vê ali falando para se amar, se cuidar e falar, ela não sabe, ela não passou o que eu passo, não sente. E eu posso dizer para você que eu passei, eu sei como é, e eu não sei porquê, aliás, eu sei, porque eu estou aqui, porque eu sei que muitas pessoas fazem isso e vão, né, desistem mesmo. Eu não sei se é milagre, se é por Deus, porque se for também já é o segundo, porque minha tia conta que quando eu nasci, o médico também falou, meu pai chegou comigo e me deu assim, chegou comigo nos braços e falou pra minha tia, você vai deixar minha filha morrer? E aí em 2 dias eu engordei 2 quilos e o médico falou que ela era uma super mãe, porque eu cabia numa caixinha de sapato. Então quer dizer, se eu sou um milagre desde da concepção da minha mãe, eu aceito esse milagre, que todos nós somos milagres de Deus, nós já somos vencedores, concebidos, ninguém é o erro de nada, nós somos mais semelhantes do divino. Então, mas se esse é um milagre para mim fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, para cumprir a minha missão de vida, o meu propósito, que é esse aqui, de levar a vida para as pessoas, de levar experiência, de levar as pessoas que se toque, que hoje mesmo eu vi, muito obrigada, eu sou grata, pessoas falando, nossa, eu tô adorando seus vídeos, tem coisas que é direcionada, né? Eu falo amém, Senhor, porque eu costumo falar e fazer coisas que me inspiram mesmo, que eu sinto que tá queimando aqui, Deus, né? Inspiração, Espírito Santo, eu costumo dizer, mas eu sei que é o meu eu divino, o Senhor, o nosso Senhor, porque Ele fala com todos nós somos filhos, herdeiros, amáveis, imparáveis, somos mais de semelhança dEle, e com cada um Ele trata de uma forma, porque você sendo pai e mãe, você sabe que você pode ter 10 filhos, mas cada um é de um jeito, cada um é de uma forma, e cabe a nós, né, como os pais, saberem como lidar com cada um de nossos filhos, assim eu creio que é Deus, para cada um de nós, e ele não precisa que a gente quando eu entendi que eu não preciso ter alguém aqui para falar para mim ou de mim para Deus que eu podia chegar até ele, poxa, ele é meu pai, mas porque se eu sou irmã, a gente tem um pai, a gente quer ir lá falar com ele, a gente tem que pedir permissão para alguém, mas ele é nosso pai, né? Ainda que seja um rei lá que bate o cetro, eu creio que isso é coisa terrena, é do homem, não é de Deus. Então quando eu entendi, quando as pessoas dizem, ai, Deus falou, Deus mandou, para. Eu falei, não, o que o meu pai quiser para mim, ele vai falar comigo, ele vai falar no meu coração. E ele fala, seja em sonho, intuição. Por isso que eu digo, basta você ouvir, basta você dar voz, o seu eu, a sua verdade, aquilo que está dentro de você. Porque ainda que eu venha aqui e fale coisas, como eu falo sempre, de amor próprio, para se amar, se cuidar, ser o amor da sua vida, você sabe da sua verdade, você sabe o que faz bem para você. Até mesmo na terapia a gente sabe que um profissional, eu jamais vou falar, você vem até mim com confiança e fala coisas que eu não eu não tô para criticar, para julgar. Você tá num ambiente onde você precisa ter confiança. Porque quantas vezes eu falo para as pessoas assim, cara, às vezes
A pessoa, ela só quer que você a ouça. Ela só quer que você ouça. Ela não tá pedindo sua opinião. Ela não tá perguntando pra você o que ela tem que fazer, a não ser que ela diga, olha, o que você acha que eu devo fazer? Mas fora isso, quantas vezes, quantas pessoas elas só querem, talvez assim como eu queria, às vezes só um abraço, que alguém viesse me abraçar, às vezes só me ouvir, e às vezes eu olhava em volta e eu falava, pra quem que eu vou falar essas coisas? E talvez realmente não tinha, ou se tinha, eu guardava. Então eu quero dizer pra você, não guardar, põe pra fora, fala das suas dores, dos seus sentimentos, tá doendo. Se não tiver ninguém para falar, fala para você, vai no espelho, fala para você, fala pro caderno, escreva, fala que coisas terapêuticas que eu passo. Fala no caderno, fala, liga com um amigo, chama e fala, gente, ó, eu tô sentindo coisas, eu tô passando por coisas. E é o seguinte, eu não tô pedindo sua opinião, não quero sua opinião, não quero saber, mas eu só preciso falar, cara, eu preciso falar, eu preciso pôr pra fora, me escuta, me ouça. E seja o ombro para essa pessoa e diga, olha, eu tô aqui, pode falar. E abrace, e chore quando ela tiver que chorar, mas não fique falando o que ela tem que fazer, o que ela tem que deixar de fazer, ou quantas vezes você chega com a sua dor para a pessoa e a pessoa pega e vira e fala, ai, nossa, é porque você não sabe o que eu tô passando. Gente, cada um tem a sua dor. A minha dor, a que eu senti, a que eu já vivi, jamais você vai saber como ela é. Porque quem sentiu foi eu. A sua dor eu jamais vou saber como é que é, porque quem sente é você. Só que eu venho aqui pedir que eu tive sorte, talvez. E não é sorte, eu tenho um escrito, eu acredito. Eu tenho um escrito, a minha vida está escrita desde quando eu nasci. Então, eu acredito que eu precisei passar por isso para viver o meu propósito de hoje. Por isso que eu agradeço. Elaine, você agradece do que você passou? Olha, eu olhando hoje para trás, vendo a pessoa que eu me transformei, eu agradeço sim. Antes não, é claro, antes a gente quer o quê? Justiça, porque acha, meu Deus, que injustiça, fui injustiçada. Como que pode coisas assim terem me acontecido? E é óbvio que você também passa por isso. Mas quando você resolve, né, que é com você, e perdoar, e seguir, perdoar para você, porque o perdão é nosso, é para nós. Primeiro se perdoar, falar, tá tudo bem, eu fui só a pessoa que eu pude ser. Elaine, você se julga? Não. Quando eu tinha 22 anos, eu era uma menina. Então, quando eu olho lá atrás, eu falo, né, se eu tenho a oportunidade de olhar para ela no espelho e falar para ela, eu falo, Elaine, que bom que você tá aqui. Olha só o quanto que a gente cresceu, amadureceu. E tá tudo bem, viu? Eu tô aqui com você. Tá tudo bem. Eu não te julgo, eu não te condeno. Você era só uma menina. Você só não sabia o que você estava sentindo. Você não tinha domínio sobre as suas emoções. Você não sabia lidar com as questões da vida. Você foi, né, muito nova, independente e várias outras questões que eu não tenho que colocar aqui. Então, foi várias razões, só que eu não sabia, eu não entendia, eu não me conhecia, eu não sabia quem eu era. Então, é isso. Então, talvez eu continue nisso depois, porque o que eu quero dizer para você, fale, procure ajuda, procure alguém, procure um amigo, minha mãe, procure um terapeuta, um profissional que você tenha confiança nele, porque hoje em dia a gente vê, assim, todos nós temos dores e falamos delas, só que nós não estamos mais ouvindo ou prestando atenção na dor do outro. Às vezes você chega no lugar e a pessoa começa a falar da dor dela, ela só quer falar, ela só quer pôr pra fora. E aí você muitas das vezes pega e fala, ai, porque você não sabe da minha. É como se ficassem numa competição. Não, mas a minha dor é maior. Não, mas o meu problema é maior. Não, mas o meu... Sabe? E não, como eu disse, às vezes a gente só quer ser ouvido, só quer um abraço. E falam, tá? Porque o meu filho vem e fala pra mim, porque eu ensinei. Ninguém me ensinou, mas hoje, graças a Deus, eu posso ensinar meu filho. Então eu falo pro meu filho, eu falo, filho, se a mamãe não estiver te ouvindo, você vem e fala pra mamãe. E quantas vezes ele já veio e já falou, ô mãe, não é assim, viu? E eu, verdade, filho, desculpa. Você entende? Eu tô passando pra essa criança o que meus pais não tiveram. Porque o que eles puderam, eles fizeram.
E tá tudo bem, quando a gente entende isso, a gente faz terapia, a gente busca autoconhecimento, saber quem a gente é e tudo mais. Então eu só queria só refletir isso, passar um pouco isso pra vocês, que eu venho assim falar de amor próprio, autoestima, autoconhecimento, pra vocês entenderem que isso é possível, que eu cheguei até aqui, eu cheguei, né? Eu não estou lá. E eu não estou ainda onde eu quero, mas eu cheguei até aqui, eu estou no caminho, é um processo. Então eu tive todo um processo e eu entendo você, que às vezes está passando por um processo, um relacionamento difícil, um processo às vezes no seu trabalho, nas suas questões. E muitas das vezes, como eu disse, você não vê saída. Só que a saída ela existe. Ela existe porque eu encontrei, buscando autoconhecimento, cursos, livros, buscando ajuda, pessoas que eu confiava para poder falar, para poder chorar. Então, a gente precisa um do outro, a gente não é autossuficiente, nós somos um todo, a gente precisa um do outro. E a gente cria a nossa realidade. Então, provavelmente eu criei todas aquelas situações, mas porque também era o meio ambiente que eu vivia. Ah, tá. Aí muitas vezes eu escuto assim, na nossa época não tinha essas coisas. Não tinha abertamente, porque não tinha mídia para falar, não tinha as redes sociais. Mas quantas vezes, e também porque na nossa época era mais fácil, porque a gente pulava, brincava, tinha os amigos da rua, ralava e tal. Então a gente era ativo, então era mais difícil sim. Só que eu sei muitas pessoas da minha idade que vêm para minha idade, qual vou completar 37 anos, com questões da infância, sim, crenças, dores, traumas, e que elas só foram tampando. E né, não chegaram a ter a atitude que eu tive, que graças a Deus não ruminou em nada sério, nada pior. Mas eu só vim aqui dizer pra você que eu sei da sua dor, já passei pela sua dor, então quando alguém, eu sei, eu sinto. Então é por isso que eu já falo pra mulheres, para as pessoas, para homens, para todos, que eu sei sim. E é exatamente por eu saber que eu sei que eu cheguei aqui como profissional, que quer muito, buscar isso muito, em ajudar as pessoas, melhorar a vida das pessoas, assim como a minha. Quando eu fiz o primeiro curso, que foi do Paulo Vieira, Método CIS, meu Deus, eu saí de lá querendo gritar pro mundo. E liguei pra minha irmã, para as pessoas conhecerem, e falei, gente, pelo amor de Deus, vocês têm que fazer. Porque eu saí de lá assim, gente, agora eu sei porque eu pensava assim, agora eu sei porque eu ligava pra falar, Aline, agora eu sei porque eu sofri, porque eu chorava, Aline, agora eu sei porque eu... Entende? Por quê? Porque a gente aprende conhecendo, buscando. É triste porque muitas vezes a pessoa chega até mim e pede, fala, por exemplo, nossa, como seu cabelo é bonito, ou nossa, queria ser... E aí eu falo, professor, olha, eu faço assim, a pessoa já vai assim, pra mim. Tipo, sério. Aí eu falo, olha, eu nem vou continuar então, porque se você não tem comprometimento nem com você, se você não tem amor próprio, às vezes eu tô aqui falando pra pessoa, pra alguém, não é pra você, realmente, não vê, não assiste, por quê?